Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los neste momento. Lembrando que esse é o momento em que nós vamos ter bastante aprendizagem, conhecer um pouco mais sobre a nossa língua e, claro, vamos saber qual será o nosso objeto de conhecimento de hoje. Então, vamos lá! Olha aí, nosso objeto de conhecimento é estratégias de produção, planejamento de textos informativos. Especificamente, o nosso detalhamento traz aí para a gente, olha só, planejamento, produção, circulação e recepção, características do gênero, elementos estruturais, posicionamentos, informações implícitas e explícitas em um texto e, claro, norma padrão. Então, nós vamos observar tudo isso no nosso objeto de conhecimento, que será exatamente textos que são voltados para a área do campo jornalístico, certo? Então, vamos à nossa aula. E o texto selecionado para esta aula, pertencente ao campo jornalístico e midiático, é a reportagem. Então, o que é a reportagem, gente? A reportagem é pertencente ao campo jornalístico midiático, como já mencionei. A reportagem é um gênero discursivo que tem a função de informar sobre um assunto. Mas, professor, isso também não é função da notícia? Sim, é função da notícia, porém a reportagem ela terá muito mais detalhes. Então, sobre um assunto, tentando explicá-lo com dados, fatos, depoimentos e opiniões. É mais frequente em revistas e edições específicas de jornais, como publicações de fim de semana, porque quem a produz precisa de tempo para investigar os fatos, levantar dados, entrevistar testemunhas, consultar especialistas e etc. Voltando aqui comigo, então percebam que a reportagem é um texto jornalístico que vai trazer uma informação, vai trazer uma abordagem sobre um tema, sobre algum assunto da semana, algum acontecimento que chamou a atenção do público leitor do jornal, da revista em que ela é vinculada e irá detalhar esta informação. Aí, claro, para isso precisa de um tempo para a sua produção, levantando muito mais dados e informações para a produção de uma reportagem. E quais são as características, quais marcas linguísticas nós vamos ter presente em textos como esse? Então, vamos aí ao nosso texto. Observem. Na reportagem nós vamos ter, pessoal, como características: possui linguagem clara, objetiva e direta, tem que passar a informação, transmitir essa informação de maneira clara e direta à pessoa que irá ler. Faz uso da norma padrão, ou seja, a língua de acordo com as normas gramaticais. E aqui eu tenho que chamar a atenção de vocês para um detalhe. Esse uso da norma padrão é a preferência, gente. É quando os veículos de comunicação, principalmente os mais sérios, vamos dizer de grosso modo, né? Aqueles veículos que têm maior prestígio, por exemplo, que são exibidos em horário nobre da TV, jornais reconhecidos, impressos nas cidades, tem essa preferência por uma linguagem mais culta, mais próxima à norma padrão. Porém, se o veículo de comunicação, se a revista é, por exemplo, voltada para adolescentes, para um público mais jovem, pode ser que você encontre nas reportagens o uso de uma linguagem um tanto mais coloquial, como forma de aproximação do veículo de comunicação com o leitor, com a pessoa que está lendo, que irá ler aquela reportagem. Então, a preferência é a norma padrão, mas vocês podem encontrar também veículos de comunicação que fazem, uma vez ou outra, uso de uma forma coloquial para se aproximar do leitor, ok? Outra marca linguísticas, voltando aí na nossa cartela anterior, nós vamos observar que, além do uso da norma padrão, nós temos aí uma preferência de escrita também. Escrita em primeira ou terceira pessoa. Quando falamos em primeira ou terceira pessoa, estamos falando dos verbos, gente. Ok? Então, o autor da reportagem, a pessoa que escreve, pode escrever em primeira pessoa ou em terceira pessoa. A preferência, qual é? A terceira pessoa, principalmente nos veículos que trabalham com divulgação de conhecimento, jornais que são aqueles exibidos em horários nobres da TV,
também preferem terceira pessoa. É uma forma mais imparcial de se isentar daquela informação, né, de não ter ali um traço de opinião. Então, quando você vai para a terceira pessoa, você faz isso de forma consciente, certo? E apenas apresenta a reportagem, os fatos, ok? Na sequência, outra marca linguística importante também de uma reportagem, colocando no nosso texto aí, para que vocês possam perceber, é utilizar discurso direto ou discurso indireto, certo? Quando nós falamos de discurso direto, pessoal, nós estamos falando exatamente da citação direta. É quando a pessoa que escreve a reportagem utiliza as palavras de outra pessoa para falar sobre determinado fato. De repente, o repórter fez uma entrevista com um morador lá em uma cidade em que ocorreu alguma situação, algum fato, e ele pega as próprias palavras desse morador e coloca no texto da reportagem destacado com aspas. Percebam que, ao fazer isso, ele faz uma citação direta das palavras da pessoa, ele usa discurso direto. Já o discurso indireto é quando o autor da reportagem reproduz, com as falas dele, com as palavras dele, o que a outra pessoa disse. Ele não transcreve de forma literal, como foi dita pelo entrevistado, mas com as palavras dele, ele coloca lá como o entrevistado disse. Ele disse que se sente inseguro. Perceba que quando eu falo, quando eu coloco essas palavras, ele disse que se sente inseguro, eu estou reproduzindo o discurso de outra pessoa. Então isso daí é exatamente quando você utiliza o discurso indireto, de forma indireta, você diz o que a outra pessoa disse, ok? Vamos seguir? Além das marcas linguísticas também, nós temos que observar a estrutura da reportagem, como ela se organiza, a sua composição, porque também vamos ter características marcantes nessa organização, nessa composição. Então, lembrando que os textos, certo? Eles vão possuir exatamente determinadas estruturas, determinadas formas de se organizar, que os caracterizam também como uma reportagem, como uma notícia, certo? Como uma resenha e tantos outros textos que fazem parte do campo jornalístico e midiático e de outros campos também, certo? A nossa reportagem ela vai possuir uma composição, uma estrutura que nós vamos observar, certo? Essa estrutura é fixa, gente? Não. Você vai perceber que alguns veículos de comunicação, eles podem variar algum ou outro elemento, a depender, claro, aí do local em que o texto é publicado, mas, de forma geral, nós vamos ter os seguintes elementos presentes em uma reportagem, colocando aí. Olha só. Então, ela costuma apresentar título, subtítulo, que vem complementar muitas vezes o título, que é algo chamativo, algo para um enunciado que vai chamar a sua atenção para a leitura do texto. O subtítulo complementa o corpo do texto, tudo que vem após o título, como o primeiro parágrafo, que nós vamos ter ali também os elementos como o lead e os outros parágrafos também compõem esse corpo do texto, e os intertítulos, que são como subtítulos, né? Eles são exatamente partes que vão estar abordar determinado assunto e que também conversam e dialogam com o tema central da reportagem, ok? Então, para que a gente possa entender essa reportagem, para que a gente possa compreender bem esse gênero, claro que nós vamos fazer a leitura de uma reportagem. Então, apresento para vocês aí a nossa reportagem, que foi selecionada para a nossa aula. Colocando aí, olha só, o título da nossa reportagem é Sem infraestrutura e acesso à saúde, população periférica é mais prejudicada por variações climáticas. É uma reportagem de Jaqueline Maria da Silva, certo? Você pode acessar a reportagem no local em que ela foi publicada aí apontando a câmera do celular para o QR Code, certo? Que você tem acesso exatamente ao local de publicação. Então vamos conhecer este local de publicação da reportagem, vamos ver onde ela foi publicada, porque isso também influencia bastante, claro, na escrita, na forma como a reportagem é
impressa e apresentada e levada ao leitor, ok? Então, como vocês podem observar, a nossa reportagem foi publicada exatamente no jornal da Unesp, uma universidade pública, a Universidade do Estado de São Paulo. E por ser uma reportagem publicada em um jornal que está vinculado a uma universidade, percebam que ela terá aqui um cunho científico também, de divulgar conhecimentos relacionados à produção de conhecimento científico que é feita lá na universidade, nas universidades, órgãos públicos, certo? O local onde acontece ciência no nosso país, onde é produzida a maior parte do conteúdo científico no nosso país, ok? Então percebam que, claro, é uma reportagem que foi publicada em uma página virtual. Você pode observar a presença de links, né? Aqui, links que vão fazer referência a redes sociais, que você pode compartilhar a reportagem. Você observa a presença de imagens. Além disso, nós vamos ter hiperlinks também, que vão estar relacionados aqui. Essas marcas em azul, lembrando que quando você clica em um link como esse, o hiperlink, por exemplo, aqui, você é direcionado exatamente para uma outra página, fazendo uma navegação diferenciada de outros assuntos, né, outras reportagens que a nossa, no caso, a autora dessa reportagem que nós vamos analisar, publicou. E assim funciona o hiperlink dentro de uma reportagem, fazendo conexões. Retornando aqui à nossa reportagem principal, além das imagens, você pode observar também partes destacadas em uma cor que torna o texto chamativo, certo? Essas partes são importantes também, porque elas têm relação, querendo chamar a nossa atenção para determinado conteúdo, determinado tema, ok? Além disso, você vê imagens e você observa toda uma organização diferenciada para a leitura, para que a pessoa que acha essa reportagem, que tenha curiosidade, faça a leitura, né, e perceba todos os elementos que irão trabalhar juntos para, claro, complementar a informação, fazer com que você fique ciente do fato abordado, conheça um pouco mais a fundo, certo? Então, pessoal, voltando aqui comigo, já que nós vimos aqui o local de publicação, vimos alguns elementos, alguns pontos que é importante observar relacionado ao local em que foi publicada, vamos ler um trecho da reportagem. Lembrando que a reportagem é um texto bem extenso, porque nós vamos ter mais detalhes do que uma notícia, certo? Então não vamos conseguir ler a reportagem por completo, você pode acessar por meio do QR Code, fazer a leitura completa, mas vou chamar a atenção de vocês aqui para uma parte da reportagem que nos ajuda a compreender o seu conteúdo e também entender a questão que é colocada aqui. Então, vamos à leitura nas nossas cartelas. Colocando aí, que fica mais fácil para a gente, olha só, a nossa reportagem, então, título: sem infraestrutura e acesso à saúde, população periférica é a mais prejudicada por variações no clima. Ondas de calor, quedas bruscas na temperatura, falta de água e ausência de verde agravam condições de vida nas periferias da Grande São Paulo. Na sequência, Jaqueline Maria da Silva, autora da nossa reportagem. Só no último mês, a cidade de São Paulo registrou os dias mais quentes do ano em uma onda histórica de calor, seguidos por quedas bruscas de temperatura que chegaram a variar até 11 graus Celsius de um dia para o outro, segundo o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Esta instabilidade é um dos efeitos das mudanças climáticas com graves consequências, em especial para os moradores das periferias, mais vulneráveis a catástrofes climáticas. Sem áreas verdes próximas de casa, com acesso restrito à rede de esgoto e com problemas crônicos de moradia, abastecimento de água e limpeza urbana, as famílias periféricas têm a saúde, segurança e bem-estar diretamente impactados pelas mudanças climáticas. Minha casa tem uma porta e uma janela para a entrada de ar, mas não posso deixar aberta, porque tem barata e rato. O cheiro do esgoto é muito forte, um fedor insuportável, detalha a faxineira Marlene da Conceição, 61 anos, moradora de São João Clímaco, na zona sul
de São Paulo. Ok? Então, gente, com base nesse texto, voltando aqui comigo, a gente já percebeu a temática que aborda exatamente as questões climáticas, certo? As mudanças climáticas que vêm ocorrendo em nosso planeta devido ao aumento da temperatura, certo? A temperatura que é ocasionada aí, esse aumento devido à concentração de gás carbônico na nossa atmosfera que evita, ou seja, que auxilia nesse aquecimento. E percebam que esse aumento da temperatura influencia no clima, nas condições climáticas, e que as pessoas que vivem em periferias, as pessoas que são mais humildes, que não têm um poder aquisitivo tão grande, acabam sofrendo mais as consequências dessas mudanças climáticas. Então, a gente pode perceber no nosso texto, na fala da pessoa que foi entrevistada, o problema, a questão ali da infraestrutura da casa, que não tem uma circulação adequada, tem apenas uma porta, mas não pode deixar aberta devido ao aparecimento de insetos, ratos, ao cheiro ruim do esgoto, né, ao mau cheiro do esgoto, e também, muitas vezes, por questões de segurança também. Então, percebe que tudo isso aí influencia para que essas pessoas acabam, ou seja, venham a sofrer mais com essas mudanças. E também você percebe outra problemática colocada, a ausência de áreas verdes nas periferias, parques, árvores, não existe um planejamento que traga um conforto térmico por meio da presença de árvores. Então, você pode perceber em um local que você tem muitas árvores, uma praça, uma rua arborizada, ela é muito mais agradável de caminhar, de ficar no fim da tarde, porque é um local que você vai perceber um conforto térmico, é um local mais fresco, né? É um local em que não terá tanto calor. Já um local sem nenhuma árvore, ninguém consegue ficar, né? No meio do sol, não tem condições, minha gente. Então percebam que essa é a temática da nossa reportagem. Então a gente pode observar isso na nossa reportagem logo no início dela, no título. Então vamos retomar alguns elementos da nossa reportagem, observar as marcas linguísticas, observar aí as preferências, as escolhas do autor. Então vamos lá, retomando a nossa reportagem, agora a gente vai analisar partes dessa reportagem. Então observem, gente, que a nossa reportagem já inicia, claro, aí mostrando para a gente uma imagem. Você já percebe que é uma imagem de uma periferia, certo? Nós temos o título em destaque, a gente percebe aí a presença desse título destacado, certo? O título ele vem em fonte maior, certo? Então, colocando aí o destaque do nosso título, vamos primeiro analisar esses dois elementos que fazem parte dessa estrutura. Então, colocando aí, olha só. Perceba que o nosso título, na sequência, ele já tem aí, sem infraestrutura e acesso à saúde, população periférica é mais prejudicada por variações no clima. O subtítulo logo abaixo, uma cor diferente, certo? Uma cor já um pouquinho mais clara. Na sequência, no corpo do texto, vamos lá? Nós temos aqui o destaque para algumas palavras. Então, percebam que essas palavras que foram destacadas aqui, elas são os nossos verbos. Temos 3 verbos destacados. Registrou, chegaram, é. Percebam que esses verbos estão na terceira pessoa. E por estarem na terceira pessoa, percebem que a reportagem já busca aí ser imparcial, né? Ou seja, não evidenciar marcas que possam deixar um traço de opinião, ok? Então, por isso a escolha desse verbo na terceira pessoa. Também a gente pode observar no nosso texto o uso de um discurso direto, colocando aí para vocês a citação direta dentro do nosso texto, olha só, das palavras de uma moradora, exatamente ali de uma zona periférica da cidade de São Paulo, a Marlene da Conceição. E perceba que ela diz, olha só, minha casa tem uma porta e uma janela para entrada de ar, mas não posso deixar aberta porque tem barata e rato. O cheiro de esgoto é muito forte, é um fedor insuportável. Então percebe que esse discurso direto, gente, é exatamente a reprodução do que a Marlene disse. Ou seja, o repórter fez a entrevista, pegou as falas da Marlene e transcreveu diretamente no texto da reportagem, claro, destacou, entre aspas, e fez a citação, atribuindo aí o nome da pessoa. Detalha a faxineira Marlene da Conceição, certo?
Então percebam que a escolha da Marlene também não é uma escolha aleatória. Por que ela foi escolhida? Por que ela foi chamada para falar? Porque ela é uma moradora da periferia, certo? Da zona sul de São Paulo. Então, por ser moradora dessa região, ela vive a situação, ela vive as condições que não são favoráveis, que são incertas. Então, percebe que a escolha é intencional. Isso traz credibilidade ao texto e isso também reforça, né, traz veracidade, faz com que a reportagem tenha prestígio, ou seja, tenha condições de dizer, de afirmar que aquilo que está sendo colocado ali é uma verdade, até mesmo porque a gente também tem nessa reportagem a questão da divulgação de conhecimento. De onde foi retirada essa ideia de que os moradores, as pessoas que moram em regiões periféricas sofrem mais com as mudanças climáticas? Foram realizados estudos na universidade que puderam colaborar, ou seja, que chegaram a essa conclusão. E, claro, a reportagem foi lá, bebe um pouco dessa fonte, pesquisa um pouco nessa fonte e traz essas informações para o texto da reportagem, ok? Então, esses são os elementos, são algumas marcas, a gente viu os verbos, a gente viu aí o uso da terceira pessoa, a gente viu também, certo, o uso do discurso direto. Então, são marcas que estão presentes no texto e que também tem essa função aí de colaborar para a reportagem, para dar credibilidade à reportagem, como a gente pode analisar, ok? Agora vamos à estrutura. Na estrutura, como eu já mencionei, mostrando a primeira parte, a gente pode observar título, subtítulo. Então, destacando aqui para vocês, olha só, o nosso título da reportagem, você pode observar bem que ele vem em destaque logo abaixo, em uma cor diferenciada, o subtítulo. E observe que o subtítulo complementa as informações que são colocadas aí no título. Olha só, sem infraestrutura e acesso à saúde, população periférica é a mais prejudicada por variações climáticas, ou seja, por variações no clima. Então, o que o subtítulo coloca? O subtítulo coloca quais são essas condições. Percebe que o subtítulo coloca ondas de calor, que mais nós vamos ter? Quedas bruscas de temperatura, falta de água também, ausência de verde, de locais, de árvores nessas regiões, também agravam condições nas periferias, condições de vida nas periferias da Grande São Paulo. Então percebe que o subtítulo funciona como complemento ao título da nossa reportagem. E claro, já traz para o leitor uma ideia do que o texto irá abordar. Na sequência, nós podemos observar o corpo do texto. E esse corpo do texto inclui também as imagens. Logo após o título, você tem o corpo do texto, e a gente pode observar agora o quanto essa reportagem é longa, né? Quanto ela é grande. Vamos aí seguir rapidinho. A gente percebe que no corpo do texto nós temos a imagem. Na sequência, a gente já encontra o primeiro parágrafo. Vamos seguir aqui no nosso texto, olha só. O primeiro parágrafo já encontra e consegue visualizar algumas marcas de destaques também. E vamos aí ao final do nosso texto, né, do corpo do texto, que a gente pode observar o quão extensa a nossa reportagem é. Ela é extensa até mesmo porque ela é uma reportagem que foi trabalhada. Nós tivemos aí um repórter, a pessoa que escreveu, teve um tempo maior de produção, de pesquisa dos fatos, levantamento de dados, informações, para produzir esse texto. Ok? Então percebo que a gente pode visualizar uma extensão, certo? Uma extensão muito grande, um texto que realmente é extenso. E observem também que nesse texto, no corpo da nossa reportagem, nós temos aí os intertítulos que são apresentados para a gente. Vamos seguir? Perceba que os intertítulos, pessoal, eles funcionam como um direcionamento. Nós vamos ter pequenas temáticas, ou seja, pequenas questões que estão relacionadas ao nosso tema principal, as mudanças, que irão complementar, que irão trazer também mais informações sobre esse sofrimento das populações periféricas com as mudanças climáticas. Colocando aí para vocês os nossos intertítulos, na verdade, o primeiro deles aí, racismo ambiental. Perceba que funcionam como palavras-chave dentro do texto. Muitas vezes, quando você pega uma reportagem como essa, você quer observar apenas um detalhe, algum aspecto, você pode ir direto nos intertítulos que eles vão te guiar aí para a parte que aborda determinado assunto e determinado conteúdo. O primeiro intertítulo, como você pode observar, racismo ambiental. Na sequência, observem
o que vai trazer para a gente? A gente vai ter aí mais detalhes sobre essa questão. Na sequência, nós vamos ter efeitos na saúde, certo? Quais são os efeitos dessas mudanças na saúde das pessoas que moram na periferia? E também a nossa reportagem traz exatamente aí questões relacionadas a como se prevenir, o que fazer quando as temperaturas estiverem muito elevadas, tanto que a gente tem esse intertítulo. Em dias quentes, o que eu devo fazer? Tem alguns procedimentos que a população pode realizar para aí se refrescar do calor, não sofrer tanto. E quando esfria, o outro intertítulo também está relacionado exatamente ao que fazer quando a temperatura cai bastante, principalmente para a região sul, sudeste, pessoal, lembrando que essas regiões nós temos aí períodos que podem ser de grande e intenso calor, mas também temos aí um inverno bem marcado, bem rigoroso, que para quem vive no norte, certo? É um inverno que a gente não gosta muito, certo? A gente não tem vontade de passar frio desse jeito. Então, por exemplo, voltando aqui ao nosso texto, mais uma vez a nossa reportagem, observando ela mais uma vez no seu local de publicação, as imagens, quero chamar a atenção de vocês, já vimos os hiperlinks, né? Quero chamar a atenção de vocês aqui para essa parte com as imagens, que as imagens também são parte importante do texto, que estão ali para complementar, estão ali para auxiliar o nosso entendimento, a nossa compreensão. E para que a gente possa visualizar essas imagens, quero chamar a atenção de vocês para esta última aqui, olha só. Esta última imagem, percebo que tem toda um trabalho especial nas imagens aqui do nosso texto, olha só. Aqui nós temos falta de áreas verdes no Jardim Padroeira, em Osasco, piora a sensação térmica nos dias quentes. E aí temos a pessoa que tirou a foto, a imagem que foi colocada aqui no nosso texto, e quando a gente clica, a gente pode ter uma visualização. Então, percebo que interativo do próprio site que mostra para a gente, olha só, quando a gente observa essa imagem de uma periferia da cidade de São Paulo, certo? Como em tantas outras no nosso país, a gente pode perceber a ausência de áreas verdes. Nós temos poucas áreas verdes, olha só, poucas casas com alguma árvore, a maioria não tem. A gente observa também a falta de organização nas ruas, certo? A gente não tem ruas bem definidas, bem detalhadas, espaçosas, as casas são construídas uma ao lado da outra, isso dificulta a circulação de ar. Então, percebo que tudo isso aí são questões que acabam agravando a situação climática, ou seja, a sensação térmica que acaba ficando muito desconfortável, tanto no frio quanto no calor. Certo, gente? Então, voltando aqui, percebo que essa é a nossa reportagem. E, claro, essa reportagem, a autora, a Jaqueline, né? Percebo que ela, para produzir essa reportagem, ela passou por alguns passos. Ela definiu alguns passos que são importantes, que nós vamos analisar um pouquinho. Então, qual foi o roteiro de planejamento? Como a pessoa, a autora aqui, a Jaqueline, produziu esse texto? Então, ela seguiu alguns passos. Vamos observar o nosso roteiro, o roteiro que ela fez para essa produção de reportagem. Percebam que, primeiro, houve uma definição do assunto. O assunto que nós temos aí com essa reportagem são mudanças climáticas nas comunidades periféricas. Isso ficou bem claro quando a gente lê o texto. E, claro, depois que você define o assunto, para quem você vai falar? Você vai publicar esse texto para quem? Então, qual o público preferencial dessa reportagem? Perceba que a reportagem foi publicada em um site de uma universidade pública. Então, perceba que nós temos aí uma reportagem que é voltada para a comunidade acadêmica, alunos, professores, pesquisadores e comunidade em geral. Perceba que a linguagem que foi utilizada pode ser lida também por outras pessoas fora dessa esfera acadêmica, certo? Pessoas que não estão diretamente ligadas à pesquisa, à produção de ciência, de conhecimento científico, podem ler também, podem se informar e ficar mais conscientes sobre essa questão, sobre essa problemática. E aí, na sequência, olha só, desse planejamento, o que a nossa autora teria, os passos que ela teria feito? Olha só, o que falar sobre o assunto? Quais informações são importantes para falar? Então, nós vimos que ela elencou
alguns assuntos. Evidenciar que a população periférica é a que mais sofre com as mudanças climáticas, isso a gente pôde perceber na leitura do texto. Explicar o porquê da população periférica sofrer mais com as mudanças climáticas, as imagens nos ajudaram a compreender, o texto, o depoimento da moradora nos ajudou a compreender essa questão, não tem uma estrutura, não tem circulação de ar, de vento ali dentro da casa, é apenas uma janela. Inserir fala de pessoas da periferia dizendo como se sentem em dias extremos de muito calor ou de muito frio ocasionados pelas mudanças climáticas. Vimos isso na citação direta, lá no discurso direto da fala da moradora. Também, olha só, o que foi importante falar na reportagem? Abordar os efeitos de dias extremos na saúde da população periférica. A gente viu pelos hipertítulos, né, em dias quentes, o que fazer, quais passos, que ações tomar para não sentir tanto calor. Dar dicas de como cuidar da saúde durante esses dias extremos, ou de muito calor, ou de muito frio. Vimos também as fontes de pesquisa. Então, percebe que, por ser publicado em um local que é de produção de conhecimento, em uma universidade pública, percebe que as fontes de pesquisas, elas são fontes confiáveis. E quais são essas fontes? Colocando aí para vocês, olha só. O planejamento que foi feito pela autora do texto. Textos acadêmicos de universidades são fontes confiáveis, notícias, reportagens, entrevistas sobre o assunto que podem ter sido publicados em outros veículos de comunicações, dados estatísticos, e aí a gente viu no corpo da reportagem dados que são retirados de ONGs, como Greenpeace, e também dados que vieram lá do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Claro, se definiu tudo isso, título, como vocês viram, nós já abordamos o título em destaque que a autora deu, o subtítulo que complementa e os intertítulos que a gente pode observar aí, todos eles relacionados à notícia, certo? Racismo ambiental, efeitos de saúde em dias quentes, quando esfria. E aí, outro ponto que eu quero chamar a atenção, a reportagem terá imagens, se sim, quais? Perceba que a autora escolheu ter imagem, sim. E imagens, qualquer imagem? Não, imagem das casas periféricas, casas que não tem tanta circulação ali, não tem tanta infraestrutura para um conforto térmico, certo? Então, essas foram as imagens escolhidas. E onde a reportagem foi publicada, como já vimos, em meio virtual, no site do jornal da Unesp, certo? Então, percebe que tem toda uma estrutura, toda uma característica diferenciada, hiperlinks, imagens, a forma como as imagens foram apresentadas. Ok, gente? Então, percebo que a reportagem é esse texto, um texto trabalhado, um texto que busca transmitir informação, transmitir conhecimento de forma detalhada, com marcas linguísticas bem características dela, certo? Uso da terceira pessoa, preferência pela norma padrão, uso de discurso direto e indireto, e tudo isso, claro, para levar informação confiável, certo? Então, esse é o gênero reportagem do campo jornalístico midiático, certo? Compreendido? Então, encerramos nossa aula aqui.